Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar aí a nossa aula. Agora sim, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais interessantes, né? Nós vamos efetivamente configurar o nosso MPLAB. Nós vamos efetivamente efetuar o nosso primeiro programinha, que eu chamo sempre de Hello World dos microprocessadores, né? Nós vamos fazer todo o setup, vamos trabalhar com protoboard, tá certo? E vamos efetuar a primeira programação para saber se tudo está correto e darmos prosseguimento ao nosso desenvolvimento. Então, veja bem, eu desenvolvi esse esqueminha aqui, básico, da nossa primeira aula assim de bota a mão na massa, né? Então, essa parte aqui de Power Supply, de fonte de alimentação, né, nós não precisamos implementar no protoboard, porque eu tenho uma fonte regulada, né, de bancada, que já está me fornecendo esses 5 volts. Ok? Então, quando nós formos precisar desses 3 volts aqui para a parte do rádio, futuramente, aí sim nós vamos implantar somente no protoboard esse regulador de 3 volts. Os demais componentes aqui de cima somente serão implementados na placa de circuito impresso, porque eles são necessários ao funcionamento do circuito. Ok? Então vamos lá. Na parte do processador central, né, nós temos... Dá uma olhadinha no microfone, está gravando, né? Nós temos aqui o nosso processador central, no caso PIC18F26K22, né? Nós temos um conector para a gravação do software. Nós temos aqui, no pino 1, eu costumo sempre fazer dessa forma, né? O Master Clear VPP, eu ponho um resistor de 4K7 ou de 10K para o mais 5, e um capacitor eletrolítico pequeno, de 4,7 microfarads ou de 1 microfarad, porque esse é um pino que mesmo nós declarando ele lá no compilador, você vai ver lá no MPLAB, como no Master Clear, ele está sujeito a ruídos externos, né, a interferências externas, e qualquer tensão que suba um pouquinho mais aqui, ele entra em modo de programação. Isso não é legal. Então, esse conjuntinho de componentes aqui evita que isso aconteça. E o RE3 é um pino que ele só é, mesmo que eu configure ele como pino de entrada e saída, ele nunca vai ser uma saída, é só um pino de entrada, porque ele é um pino especial dedicado ao Master Clear, que é o reset do processador, e ao VPP, que é a voltagem de programação. Então, esse pino aqui eu nunca usei para nenhuma aplicação. É um pino muito crítico para isso. Tá? Do outro lado, nós temos o conectorzinho de programação. O pino 1 sai do kit PIC 3, vai direto no pino 1. O pino 2 é o mais 5 volts, VDD. O pino 3 é o GND, ou VSS. O pino 4 é o PGD, ou Program Data. Aqui vai os dados de programação. E o pino 5 é o PGC, ou Program Clock. É o clock da programação. Então, isso já está implementado no nosso protoboard, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês. Aí nós temos o pino 20 interligado ao mais 5, de acordo com o datasheet, né? Se nós formos olhar lá no datasheet, não podemos inverter isso, não queimamos o chip, esse chip é caro. Além de ser caro, é ruim de achar. Então temos que cuidar bem dele, tá? Cadê? Cadê o bicho? Ele está aqui. Então, o pino 20, VDD, certo? E o pino 19, VSS. Pino 8, VSS também. Pino 8, VSS também.
No nosso primeiro software, e eu costumo fazer isso, né? Não vou chamar de software, vou chamar de firmware, né? Nosso primeiro firmware. E em todos os meus desenvolvimentos, tá? Dos mais simples aos mais complexos, o primeiro passo que eu faço é sempre isso aqui, ó. Isso que vocês estão vendo. Eu escolho um pino qualquer, no caso eu escolhi o RA2, pino 4 do CI, coloquei um LED com um anodo ligado no pino 4, o catodo ligado a um resistor de 1K, e esse resistor ligado do outro lado ao ground, ao GND. Nós vamos fazer, nessa aula, nós vamos fazer esse LED piscar, e embora seja uma coisa bem simples, ele comprova para a gente que a nossa montagem está correta, que o nosso gravador está ligado corretamente ao protoboard, tá? E que não há problemas para implementações mais complexas que nós vamos efetuar ao longo desse módulo aí do rádio relógio digital com termômetro, etc. Tá? O programa que nós fizermos agora, ele serve como base para futuras implementações. Ok? Se nós quisermos comparar aqui, né, lado a lado, né, o esquemático com o que está no protoboard, né? Nós podemos fazer também, não sei porque que não está funcionando aqui, mas agora deu. Tá? O que foi montado aí para vocês, tá certo? Então você veja, né? Aqui a parte do processador. Aí, mais um pouquinho. Vamos lá, o pino 1 ligado direto ao pino 1 do conector de programação, que é o VPP, está aqui, ó. O pino 2 ligado ao mais 5. O pino 3 ligado ao GND. O pino 4 ligado ao PGD, que nesse caso é o pino 28, esse Xzinho verde aqui. E esse pino PGC, que é o 5, ligado ao pino 27, que está aqui, ó, PGC. Tá certo? O capacitorzinho de desacoplamento C9 é muito importante, tá? É muito importante que ele fique o mais próximo possível dos pinos 19 e 20, tá aqui, 100 nano por 100 volts. No pino ainda Master Clear, pino 1, eu tenho um resistor de 4K7 ligado por mais 5 volts. Então tá aqui, ó, pino 1, 4K7 para o mais 5. E do pino 4, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Tem um jump, pega o anodo do LED, sai do outro lado no catodo do LED e um resistor de 1K para a terra, ok? Então, tá tranquilo aí a nossa montagem no protoboard. Nós vamos já, depois de falarmos sobre o MPLAB, nós vamos direto para ele aí em vídeo. Vamos conectar o PicKit 3 e vamos gravar e vamos fazer esse carinha aqui acender, comprovando que a nossa montagem está correta. Tranquilo? Então vamos para o nosso MPLAB, né? Primeiramente eu quero pedir para vocês lá, não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal, tá? É muito importante para a gente a contribuição de vocês, tá certo? Isso é fundamental para que nós demos continuidade aí aos demais desenvolvimentos. Então vou deixar uma vinheta aí com vocês e daqui a pouco eu volto, ok? Não esqueçam de dar o like. Já volto. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu abri o MPLAB, tá? Ele está zerado, né? Nós vamos começar um projeto do zero.
vocês quando instalaram lá o CCS, né? Primeiramente vocês devem ter instalado o MPLAB 8.9.2. Na sequência baixaram lá o trial, né, do CCS, que é válido por 45 dias. Instalaram ele e no final estou eu entendendo que vocês instalaram também o CCS, né? Tem no finalzinho, você quer instalar o MPLAB plugin. Ok, quero. O MPLAB plugin, ele permite que o MPLAB acesse o compilador diretamente dentro da IDE da Microchip. Isso é muito legal. Então você vai escrever os seus programas, tá? Desculpa. E na hora de compilar, ele acessa o compilador sem sair de dentro da IDE. Isso é fantástico, tá? Então, é importante que no final da instalação do CCS, do compilador, vocês não esqueçam de instalar o MPLAB plugin. Perfeito? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, Project New. Ele vai me perguntar o nome do projeto. Nesse caso aqui, eu vou chamar de Vídeo 02, que é o que nós estamos fazendo, Vídeo 02. Tá? Ele vai me perguntar onde que eu quero salvar isso. Então, eu quero salvar dentro do meu canal, né? Está aqui, canal MACF, na aula 2, em software, salvo, ok. Ele já, nesse momento, criou o projeto. Mas isso não é tudo, tá? Nós temos várias outras etapas para que o MPLAB esteja funcionando beleza pura para nós. O que eu sempre faço, né, é configurar essa janela de trabalho e criar uma janela de trabalho padrão, porque eu já tenho as janelas que eu estou acostumado a usar. Cada um pode criar o seu modelo de janelas, né, a gosto de cada um. Mas o meu modelo é o seguinte. Eu venho aqui em View. Primeira coisa que eu vou colocar é a janela Output. Essa janela, Output, você pode arrumar ela aqui, botar o tamanho que você quiser. Ela vai me dar o status da compilação, se houve erros, se não houve, se a compilação foi ok, se a gravação do PicKit 3 para o chip está ok, se a conexão do PicKit 3, que ela é um pouquinho enjoada, está ok. Então ela me dá uma série de informações importantes. Tá? Então, deixo sempre essa janela Output em cima. A próxima janela que eu sempre também coloco, não sei se é a Program Memory, não. É a Special Function. Também não, desculpa. É o Watch. A janela Watch, ela até ficou certinha aqui, porque ele deve ter pego algum projeto meu e deve ter copiado. Tá? Essa janela Watch, eu posso adicionar todas as variáveis que eu queira analisar o comportamento dela durante um debug, um eventual debug, né? Por exemplo, se eu quero saber, por exemplo, o endereço de um registrador específico do processador, por exemplo, eu quero saber o endereço do porte A. Porte A já apareceu aqui. Aí eu dou um add SFR, que é adicionar um registrador especial. Então ele me dá todas as informações aqui. Ó. O endereço do porte A é F80. Depois nós vamos ver isso lá na frente, tá? É claro que aqui, ó, no add symbol, não tem nada porque não tem nenhuma variável, não tem nenhum programa ainda criado dentro desse projeto que nós estamos fazendo. Então ele não aparece aqui para mim, mas eu posso, se eu criei lá uma variável, por exemplo, teste, eu posso adicionar ela aqui dentro de um eventual debug que eu faça dentro do MPLAB, eu consigo ver o comportamento dessa variável. Então é uma janela que eu sempre instalo também, tá? Outra janela que eu costumo colocar é a EEPROM. Olha, tá ficando certinho, cara, isso é muito bom. Isso é legal, tá ficando bem certinho aqui. É porque provavelmente, como eu já uso isso em outros desenvolvimentos, né, ele já deve estar pegando aí as mesmas dimensões que eu deixo. Mas vocês podem ajustar isso, tá?
Então, na EEPROM, eu consigo ver toda a EEPROM do dispositivo, né? Não é o caso agora, mas futuramente nós vamos usar a EEPROM na parte da implementação do rádio FM. Lá nós vamos usar a EEPROM. Eu vou gravar nessa EEPROM o status do volume, em qual nível de volume foi deixado o rádio antes dele ser desligado ou antes de uma falta de energia. Eu vou deixar na EEPROM a última sintonia feita pelo rádio, no PLL do rádio, de forma que quando você restarte ele ou numa falta de energia, o processador consiga ler isso do EEPROM e coloque o rádio na mesma situação que ele estava quando ele foi desligado, seja por intervenção do usuário ou por uma queda de energia, alguma coisa. Nós vamos colocar na EEPROM também, uma coisa que eu tenho falado pouco, tá? As temperaturas mínimas e máximas que o sensor de temperatura ficou sujeito, elas são gravadas na EEPROM também. Toda vez que você ultrapassa o valor máximo ou o valor mínimo, esses valores são atualizados na EEPROM de forma que você nunca perca esse registro, a não ser que você queira. Vai existir uma maneira para que você possa resetar esses valores na EEPROM. Tá? Então, a memória EEPROM é uma janelinha que eu costumo sempre deixar aqui também. Outra janelinha bem importante é essa aqui, ó, Memory Usage Gauge. Tá bem certinho. Ela me diz quanto eu tenho de memória no processador e quanto eu estou usando no meu desenvolvimento. Isso às vezes dá muito nervoso, tá? Você está chegando aqui perto de 90%, 95% e ainda tem algum código para implementar. Então você é forçado a ser o mais preciso e o mais coerente possível com o seu código, de forma que você economize muito a memória. Tá? Lembre-se que aqui você não está escrevendo softwares para computador, que você tem memória praticamente limitada. Né? A gente está falando de 32K de memória. E esse é um processador grande. Tá? E eu faço desenvolvimentos com processadores de 8, 12K. Né? Então é uma coisa que tem que ser realmente muito bem pensada e muito bem executada para que você consiga colocar todo esse processamento dentro de uma memória tão pequena. Tá certo? Finalizando aí, a última memória que eu costumo colocar é a Project. A Project é uma janelinha que te diz onde está o seu source file, header file, o que você está usando no projeto. Tá? Muito bem. Essas são as janelas que eu uso. Então você pode vir aqui, ó, Create Windows Set, ou criar um setup de janelas. Né? Você pode dar aqui, ó, eu sempre dou o valor default, ou janelas padrão. Né? Então, esse conjunto de janelas está criado e você não precisa fazer de novo. Toda vez que você iniciar um projeto, basta você vir ali e carregar as janelas padrão, que eles vão sempre estar desse jeito. Tá? Outra coisa que é muito importante, tá? Aqui onde está escrito debug, mude para release. Nós não temos debug nesse desenvolvimento, tá? Nós não temos debug em real time, né? Em tempo real. Nós não temos essa necessidade de fazer debug aqui. Você pode usar até o programador PicKit 3 para fazer debug, de forma que ele está conectado direto ao chip em tempo de execução, né? Então você está vendo realmente o que está acontecendo com as variáveis lá dentro. O nosso projeto não tem tanta complexidade assim, então eu não vejo necessidade de deixar isso aqui na função debug. É importante que você marque aqui para release. O próximo passo, também muito importante, você tem que informar para o MPLAB qual é o processador que você está usando. Tá? Você vem aqui na aba Configure, Select Device, ó, no nosso caso até já está aqui, ó. Mas geralmente ele vem aqui com o primeiro item, que é uma memória EEPROM, tá? Vocês vão andando nessa lista, andando, no caso é o 18, né? Você vai embora, 16, 18F, 18F23 passou.
18F, cadê o cara? 26K22, 26K22. Esse é o cara. Então observe aí, ó, que em termos de programadores nós temos suporte ao nosso PicKit 3. E em termos de debugger, né, se nós quisermos debugar em tempo real, o PicKit 3 também te dá essa possibilidade. Ok? Deu ok? Nesse momento o MPLAB já está configurado para trabalhar com esse chip. Tá? E o que falta agora é Project Set Language to Switch, que é o que você vai dizer para o MPLAB qual é a linguagem do compilador que você vai trabalhar, ou qual é o tipo de compilador que você vai trabalhar. No caso, aqui geralmente vem MPLAB C18, tá? Que é o compilador da própria Microchip, mas no nosso caso nós vamos usar o CCS C-Compiler, tá? Você procura o executável aqui onde ele foi instalado e simplesmente dá OK. Aí ele abre essa janelinha aqui que é padrão do CCS. Então, se você instalou o MPLAB 8.9.2, baixou lá no site da CCS aquele free trial lá, de 45 dias, instalou o CCS depois do MPLAB, instalou o MPLAB plugin no CCS ao final da instalação, é para estar tudo correto. Agora nós vamos efetivamente começar a escrever nosso software, tá? Vou deixar a vinheta aí com vocês, não se esqueça de dar o like e inscrever no canal, isso aí é muito importante pra gente, tá? É muito importante, por favor, dê o like, não custa nada clicar lá naquele dedinho thumbs up lá, tá? E ajudar a gente no canal. Eu volto na sequência daí, depois da vinheta. Então, vamos lá, pessoal. Retornando aqui. Vamos criar, então, o nosso primeiro programa, né? O nosso primeiro source file, que é o arquivo fonte, né? Onde nós vamos efetivamente fazer todo o nosso desenvolvimento. Observe aqui que antes de qualquer coisa, né, nós temos 0 bytes utilizados, o processador está zerado, né? E 32.768 K de memória. Se nós formos olhar lá no datasheet, tá, do processador, o datasheet está aqui. Se você for ver, aqui, ó, na página 2, PIC18F26K22, ó, 32.768K de RAM. Tá? É exatamente o que nós temos aqui. Tá certo? Então isso aqui é o que nós temos para fazer todo esse desenvolvimento funcionar. E acreditem que virão coisas bem mais complexas aí pela frente, tá? Bem mais complexas. Então é um código que ele tem que realmente ser muito enxuto, muito bem pensado. Às vezes, quando a situação em outros desenvolvimentos mais complexos estão com a memória já um pouco próxima ao limite, eu testo várias maneiras de fazer a coisa, para ver se eu consigo ganhar bytes, luto por bytes. Qualquer 2, 3, 8 bytes, para mim, faz uma diferença tremenda às vezes. Tá? Senão você tem que passar para um processador com mais memória, e isso envolve custo. Tá? Dando seguimento aí. Vamos aqui em New File, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse cara aqui, lá no nosso projeto, né? No meu caso está aqui em Wondershare Projects, canal, Digital Clock, aula 2, software. Então aqui que eu estou salvando, você pode salvar em qualquer endereço que você prefira, né? Eu vou chamar isso aqui de V02, que é o vídeo 2.c, e vou salvar.
Vou ajustar essa janela aqui para ficar certinha, né? Engraçado que o MPLAB, essa janela aqui, ele não bota dentro daquela coisa que você gravou. No Windows, né? O Windows 7 que nós criamos o default, essa janela aqui, ó, ele não grava, mas tudo bem. Criamos o nosso arquivo C, que eu chamei de v2.c. Agora nós vamos aqui nessa janela mcw e aqui na source file eu vou adicionar um arquivo, que é justamente o V02 que eu acabei de criar. Eu estou indicando para o MPLAB que esse é o arquivo que ele tem que compilar e que é o arquivo de fonte, né? O famoso código fonte. Código fonte, né? Tomar cuidado com as palavras aí. Aqui está o código fonte. Tá certo? E efetivamente, o nosso MPLAB já está totalmente configurado e pronto para trabalhar. Eu vou fazer uma compilação aqui, ó, apertando... O primeiro erro é o seguinte: a device required before this live. Eu tenho que dizer aqui para o compilador qual é o processador que nós estamos falando. Eu já informei para o MPLAB tem todos os recursos de memória EPROM, os registradores, está tudo já dentro do MPLAB. Mas o compilador, ele não sabe ainda para qual processador ele vai fazer a compilação desse código-fonte, né? Então nós vamos informá-lo agora, através dessa instrução, que é a primeira instrução de todo o código-fonte, né? Include, eu estou mandando ele incluir 18F26K22. Eu disse ao processador para ele incluir o arquivo que ele tem lá dentro das pastas dele, desse processador. Aqui faltou um ponto H, tá? Que é o formato que esse arquivo está lá dentro do compilador CCS, dentro dos arquivos, né? É um X-File, né? Ele tem lá todos as portas, os nomes das portas, os números das portas, configurações as mais diversas de ADC, tudo que você imaginar está dentro desse arquivo, dentro do CCS. Muito bem. Repare que se eu compilar... A função erro diferente. Ó, tá vendo? Expect function name. Todo arquivo em C tem todos, sem exceção, tem uma função chamada main, né, que é onde você vai fazer parte muito importante do seu código. E ele não achou. Então ele mudou lá. Mas nós vamos chegar nela já já. A segunda linha, também muito importante, é onde nós vamos incluir os famosos fuses, ou fuses. Tá? Os fuses, eu chamo de fuse mesmo, né? Eles indicam para o compilador qual é a configuração do processador. Se eu vou usar o Watchdog Timer, qual é o tipo de oscilador que eu vou usar, se eu vou usar um timer de inicialização, se eu não vou, enfim, é uma série de configurações. Eu tenho uma meio padrão que eu já uso há muitos anos, né, que eu vou transcrever aqui para você. Nesse código em especial, nós vamos começar com a instrução no Watchdog Timer. Eu não vou usar o Watchdog. Todo processador tem o Watchdog. O Watchdog é um timer que, uma vez que você configura ele de tempos em tempos, né, tempos muito pequenos, claro, né, você tem que limpar esse contador, senão ele estoura. E se ele estourar, automaticamente o processador se reseta ou se auto-reseta. Isso é importante assim, num desenvolvimento muito crítico. Se por qualquer motivo o processador travar, esse timer ele estoura e automaticamente leva o microprocessador para o seu reset. E ele recomeça o programa do zero. No nosso caso, não é nenhum programa crítico, né? E nós vamos ter muito cuidado com as variáveis, nós não vamos deixar o Watchdog nunca estourar, então nós não vamos usar o Watchdog. Tá? O segundo fuse que eu sempre uso é o NoFCEM. Desculpa, às vezes tem que ler ali do lado que eu também esqueço, tá?
é o no fail safe, né? Fail safe é se você vai utilizar dois osciladores, um interno e o outro externo a cristal, né? Também em aplicações mais críticas, né? E se houver falha de um oscilador, o outro assume para o processador não parar, né? O outro é o no IESO. O no IESO é o seguinte, é que você fala para o processador em linhas básicas, assim, como que ele deve inicializar os osciladores, principalmente os de alta velocidade, né? Também não é o caso, nós não vamos usar isso daí, tá? O próximo código fuse que eu sempre uso é o NoCPD, ou NoCPD. Eu não quero proteger código nenhum, mas se eu tivesse desenvolvendo um código-fonte de alto sigilo, né, se me lembra alguma coisa, e eu não quisesse que você fizesse uma engenharia reversa no meu código, eu colocaria ali o CPD, que é o Code Protection, tá? Isso ia ficar bem difícil de você acessar o meu código compilado, né? Vamos entrar um pouquinho aí na palavra código-fonte, né? O código-fonte é esse. O código compilado é outro. Às vezes, para você voltar do compilado para o código-fonte é um pouquinho complicado. Tomar cuidado com as coisas que a gente escuta por aí, que geralmente as pessoas não sabem o que estão falando. Código-fonte é esse que você está escrevendo. O compilado é o que você vai mandar para o processador. Depois a gente pode até dar uma olhadinha, né? É uma lista enorme de números em hexadecimal. Você praticamente não entende nada. Mesmo que você escreva... aqui nós estamos escrevendo em C, né? Mas mesmo que você escreva numa linguagem que tenha mais próxima da linguagem de máquina, né? Eu também já escrevi, eu iniciei, quando eu aprendi processadores, né? Eu aprendi escrever nessa linguagem, né? Que é bem mais difícil, assim, porque ela não tem mnemônicos, né? Você, para escrever um for, por exemplo, é bit test flag step if set, bit test flag step if clear. É bem complexo, mas você está muito mais próximo do que nós estamos aqui agora da linguagem de máquina, ou seja, o código fica extremamente enxuto, né? Chama-se linguagem assembly, né? Isso é coisa de louco, tá? Eu aprendi dessa forma e é bastante complicado. É praticamente o mesmo que você aprender uma linguagem nova, uma língua, para falar nova, e assim uma linguagem bem fácil, como o japonês, por exemplo, ou o chinês. É por aí, tá? Além desse fuse aqui, que é o NoCPD, nós também vamos usar o NoProtect. 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 Tá? O NoProtect, da mesma forma que eu protejo o código fonte para engenharia reversa, eu também posso proteger a memória EEPROM. Eu posso guardar informações aqui muito críticas para o meu sistema, que eu não quero que ninguém tenha acesso. Então, também eu protejo a memória EEPROM contra leituras não autorizadas. Tá? O próximo fuse, que é importante, no LVP, ou não quero programação no meu chip com baixa tensão. É uma outra modalidade de programação, tá, que se usa, chamado LVP. A gente não quer isso no nosso sistema, porque um eventual transiente que entre na nossa placa, um ruído elétrico, pode colocar o chip em modo de programação e eu não quero. Tá? Outro fuse importante é o no debug. Nós não vamos debugar nada aqui via PicKit3, tá? Eu posso debugar via o próprio MPLAB, mas sem usar o real time lá. Tá? Power Up Time, esse é importante, eu uso em todos os desenvolvimentos, tá? O Power Up Timer. O Power Up Timer, o processador, ele, ao ser energizado, ele dá um delay de alguns ciclos, até que toda a alimentação dos seus periféricos, etc., ela esteja finalizada.
equalizada, e logo depois ele inicia a instrução. Isso é bem interessante de usar, tá? O Power Up Timer, não faz mal a ninguém. Outro aqui é o Brownout, no Brownout, né? Eu não vou usar o Brownout. Mas não, deixa o Brownout também é legal. O Brownout é o seguinte, o nosso processador, ele tem uma faixa de alimentação, né, de 3,3 a 5,2, se não me engano, né? Até podia dar uma olhada no datasheet, mas não tem muita... Então, se a tensão ela cair abaixo desses valores limites, né, abaixo desse valor limite de 3,3 volts, um problema na fonte de alimentação, uma coisa ele se auto-reseta e não trabalha mais. Então vamos deixar o brownout ali. E por último, o no master clear. Nós não vamos usar o pino, vamos lá no datasheet, né? No esquemático, tá? Nós não vamos usar esse pino 1 aqui, que está ligado ao nosso master clear, tá? Eu, em nenhum desenvolvimento, eu gosto de usar esse pino, tá? Esse pino, mesmo que nós coloquemos lá, como nós colocamos, né, a instrução no master clear, ele só fica disponível como uma entrada, tá? Eu não gosto de usar esse pino para nada, a não ser para essa configuração aqui. É uma cisma minha, né, programador já antigo, não gosto, tá? Esse pino, para mim, é dedicado a esse circuitinho e ao VPP de programação e mais nada. Tá? É uma coisa que eu tenho assim como diretriz de programação, de desenvolvedor de hardware. Muito bem, com isso aí nós concluímos os fuses, né? Vou dar uma pausazinha aí para a vinheta. Vocês aproveitem lá e cliquem no like, cliquem no se inscrever, tá? Que é muito importante para a gente dar continuidade ao canal. Eu retorno já já, depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar então. A próxima linha que nós vamos escrever no nosso código-fonte, dá uma arrumadinha aqui na minha câmera, é informar para o processador qual é o clock que nós desejamos que esse chip rode as nossas instruções, tá? Então nós vamos colocar aqui uma diretiva chamada use, tá? Use delay, vou botar maiúsculo, delay internal igual a 64 MHz. Eu estou informando para o compilador que ele faça todos os ajustes nos fuses, que nós só vimos aqui uma pequena parte, né? Se eu quiser vir aqui, ó, configuration bits, ele me mostra todos os fuses que eu tenho nesse processador. Tudo isso eu posso acessar, tá? Então ele vai fazer a configuração para mim automática do PLL. Vamos ver lá. O que é o PLL, né? Deixa eu ver aqui. Que mostra aqui. Flexible Clock Memory Oscillators Mode. Deixa eu ver aqui, ó. A parte de oscilador desse processador é uma parte enorme, tá? Eu tenho várias maneiras de configurar o processador, várias, tá? Então aqui eu tenho um esquema simplificado do sistema de oscilador, mas aqui parece que eu tenho a forma completa dele, vocês vão ver como ele é complexo. Deixa eu ver aqui, onde está, vamos chegar lá. Enfim, tem aqui, tá? Ó, eu estou solicitando ao compilador que ele faça a seguinte configuração para mim. Ele vai ajustar provavelmente esse oscilador interno de 16 MHz. Ele vai ajustar esse mux aqui internamente para que eu saia com 16 MHz daqui. Ele vai entrar nesse mux aqui. Ele vai fazer a multiplicação por 4 no PLL
e vai botar o primary clock em 64 bits. Você pode fazer isso também no fuse, né? Mas fica enorme. Então, o processador, ele nos ajuda com isso daí. Ele configura várias funções para que isso ocorra com uma linhazinha dessa. Depois de compilar, você pode ir lá e olhar os fuses. Você vai ver a configuração que ele fez automático para você. Mas tudo bem. Outra coisa que eu costumo fazer é informar os endereços dos ports, né? Esse processador que nós estamos usando, ele tem umas características bem interessantes. Ele tem o porte A, tá vendo? Ó, porte A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Ele tem o porte B, que isso aqui é meio padrão, tá? RB0, RB1, RB7. Ele tem o porte C, mas ele não tem o porte D. E continua no porte E. Ele tem o porte E3 aqui, ó. Tá? O porte E não é completo, só tem uma porta. Porte E. Isso é para manter a compatibilidade entre os chips, tá? A microchip, ela tem essa vantagem que você pode praticamente substituir um chip por outro. Eu quero um chip mais rápido, mais veloz. Você consegue fazer na maioria das vezes, desde que ele tenha a mesma pinagem, 28 pinos no nosso caso, você consegue, tá? Então, é uma grande versatilidade da microchip, que ela procura sempre manter essa compatibilidade de pinos, tá? Se você for olhar o 40 pinos aqui, que é o PIC 18F46K22, você já tem, ó, o porte A, o porte C, o porte D, o porte B, mas o porte E continua o mesmo, ó. Só que entra aqui, ó, RE0, RE1 e RE2. Já entraram mais pinos, tá certo? Mas não é o nosso caso. O nosso caso é esse carinha aqui, tá? De 28 pinos. Perfeito? Então eu vou indicar para o processador, para o compilador, os endereços das portas, porque depois eu posso querer acessar essas portas, ou ler um estado de um pino, ou seja, e eu posso fazer isso com essa diretriz. Então eu indico para ele o seguinte, byte, porque é um byte, né? São 8 bits, um byte são 8 bits. Porte A. O byte, porte A, oh meu Deus, o porte A, ele tem um endereço que nós estamos vendo aqui, ó, F80, igual a 0x F80. Esse é o endereço físico, vamos dizer assim, físico, né, do registrador porte A. Vamos ver o porte B? 81. Porte C? 82. Porte D eu não tenho, porte E eu tenho. Então vamos lá, o porte A é 80, eu vou copiar isso aqui, vou colar para ficar mais rápido, tá? O porte B é 81. O porte C é 82. E o porte E, nós não vamos usar, mas tudo bem, é 84. Observe que ele pulou, nesse caso, o porte D, que seria 83. Então, configurei, informei os endereços dos portes A, B, C e E. Vou dar uma pausazinha para tomar uma água. Peço a vocês que aproveitem aí o tempinho da vinheta para dar o like e se inscrever no canal. Por favor, é muito importante. Já volto. Vamos retornar, meus amigos. Agora que está ficando bom a coisa, hein? Agora que está começando. A próxima coisa que eu tenho que fazer em toda a programação em C é a função, né, main. Toda a programação em C tem isso. Seja para qualquer coisa, você tem que ter a função main. Então nós vamos declarar ela aqui, ó, void, quer dizer que ela não retorna nada, né? Main, e abro aqui um
parente de função, abro um colchetes, certo? E aqui nós vamos realizar uma série de configurações adicionais no nosso processador. A primeira coisa é setup ADC ports no analogs. Opa. Ports. Eu estou dizendo para o processador, para o compilador o seguinte, que ele faça o ajuste das portas, sejam quais forem, né? Quais forem, que eu não vou usar nada de análogo. Ou seja, conversão AD, conversão digital, comparadores, etc. Que ele ponha tudo em modo digital para mim. A segunda coisa é setup comparators. NC. Eu estou informando para ele também que eu não vou usar comparadores. Opa! Aqui mudou o meu teclado. Esse Windows é terrível, sabe? Não sei por que ele faz isso. Eu não vou usar comparadores de nenhuma espécie. O terceiro é ajustar o meu RTCC, que é o Real Time do processador, onde está relacionado com o Watchdog. É o timer primário do processador, chama-se RTCC. Setup counters. RTCC internal. Porque eu estou usando o oscilador interno do processador. Eu poderia usar um oscilador só para o RTCC externo, com cristal, mas não é o caso. Tá? E aqui eu vou dizer a ele as divisões que eu quero do RTCC. Quer dar uma olhadinha? O que sumiu aqui? Oscillators, Power Memory. Aí o Timer Zero. Timer Zero. Né? É isso aqui que nós estamos ajustando, tá? Eu estou ajustando pré-scaler, estou ajustando post-scaler, se tiver, ó. Eu estou ajustando isso aqui, ó. Eu não estou usando oscilador externo, tá? Eu estou usando o oscilador interno. Eu não estou pedindo para sincronizar clock nem nada. Estou fazendo essa configuração aqui para 8 bits. Ele pode ser configurado em 16 bits também, tá? E eu estou fazendo uma configuração bem light ali, tá? Do RTCC. É isso aqui que nós estamos configurando, tá ok? Dando seguimento. Também vou fazer o ajuste. Setup, timer 1. Tem vários timers, timer 1, 2, 3, né? O timer 1 é outro timer que ele tem e eu vou deixar ele aí desabilitado. Nós não vamos usá-lo a princípio nesse desenvolvimento. Disabled. Aí você dá um OR aqui. Timer 1 div by 8. Né? Então eu estou falando que o timer 1 ele está desabilitado, mas eu tenho que configurar o pré-scaler dele. Então eu estou dizendo que ele é para ser configurado para divisão por 8. Eu vou dar um copy call aqui, senão nossa aula fica muito extensa. Tá? Da mesma forma eu vou configurar o timer 2. Né? O timer 2 eu também vou botar disabled. Eu vou ajustar o pré-scale e o post-scale dele, né? Então ele vai ter 0FF de pré-scale e o post-scale dividido por 2. Mas ele também está desabilitado. O setup timer 3, né? Ele é mais simples. Basta você escrever aqui, ó, timer 3 disabled. Nós não vamos usar ele. Disabled. Tá?
Vamos fazer os ajustes agora das nossas portas, né? Se elas são entradas ou saídas. Entrada, geralmente botões, ou conversores AD, ou leitura de alguma tensão, alguma coisa que eu queira receber de fora do processador, eu configuro ele como entrada. E se eu quero saída, eu quero acionar uma carga, eu quero acionar um LED, eu configuro ele como saída, né? Então nós vamos fazer isso para as portas todas, né? Set tris A. Tris é o registrador que dá a função de cada porta. Tris A, tris B, tris C, tris D, tris S, se tiver, tris F, tris G, às vezes tem mais, né? Se ela é 1, ele é uma entrada. Se ele é 0, ela é uma saída. Nesse caso, nós vamos botar em binário, né? 0B. Opa, 0B. É mais fácil. 0B. Nós vamos setar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Porte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um é um porte. Porte A1, porte A2, porte A3. Desculpa, porte A0, porte A1, porte A2. No nosso caso, se você for der uma olhadinha lá no nosso esquemático, né? O porte A2 vai ser uma saída. Eu vou acionar um LED. Então eu já posso deixar configurado aqui, ó. Porte A0, porte A1, porte A2 vai ser uma saída. E a mesma coisa eu faço para todos os outros, tá? O porte B, por enquanto vamos deixar todas entradas. Opa. O porte C e o porte E. Porte C e o porte E. Mais uma dica importante aí, tá? Se você não está usando efetivamente o pino como saída, é mandatório que você deixe ele como entrada. Por quê? Se nós pegarmos lá o datasheet de novo, pegarmos uma porta qualquer, vamos pegar aqui I/O ports, né? Vamos pegar aqui acho que ele só dá um. Vamos pegar esse desenho aqui. E veja que existem vários periféricos, né? Vários periféricos ligados ao porte. E quando você põe isso como entrada, ele automaticamente vai para alta impedância. Então, um curto acidental durante o seu desenvolvimento, né? Uma peça que caia, alguma coisa anômala, né? Não normal que aconteça com esse pino, você dificilmente vai queimar o processador. Ao passo que se ele está como saída, se você encostar uma tensão mais alta aqui, você automaticamente queima um periférico. E aí a sua porta já era. É mandatório isso, tá? Não estou usando o pino, mantenho como entrada. Configuração das interrupções nós vamos ver mais para frente, tá? Vamos lá. Dentro dessa instrução, dessa função main, nós vamos criar o nosso loop de operação, tá? Nós vamos escrever aqui simplesmente loop, tá? E vamos declarar aqui uma condição chamada while true. Quer dizer, enquanto isso for verdade, e true vai ser sempre verdade, execute o que você quer. Tá? Aqui nós vamos escrever a função para fazer o LED piscar. Eu sou muito chato com código, tá? O código para mim tem que estar perfeitamente alinhado e acertado. Esses espaços aqui para mim são tudo, ó, tá? Indicam a concatenação do código. Isso aqui, nós estamos só arranhando a superfície. Esse código vai ficar bem grande, tá? Então vamos experimentar agora, vamos compilar. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu descobri aí que existe um problemazinho no meu editor de vídeo, né? E toda vez que eu compilo o programa, tá? Eu perco uma série de frames e aí
no finalzinho do vídeo, lá nos últimos 10 minutos, eu acabei não conseguindo mais sincronizar o áudio, então eu resolvi gravar esse vídeo complementar para a gente terminar aquela aula, tá? Então veja que essa é a situação, tá, que vocês vão ter no final lá do programa, né? Após escrever o código que está aqui, tá? Tá aqui, ó, build succeed. Eu não posso compilar, senão eu perco frames, né? Eu tenho que resolver esse problema. A minha intenção é fazer uma aula por semana. São aulas relativamente complexas, existe toda uma preparação para isso, né? Então, em média, em uma semana, aí, um vídeo por semana eu pretendo lançar no YouTube, tá ok? Então vamos lá, ó. Nós compilamos, né? Tudo certo, não tem mais nenhum erro. Eu estou aqui, ó, output high pin A2, delay 100 milissegundos. Depois eu dou o output low pin A2, delay de 100 segundos, né? De 100 milissegundos. Ele vai fazer o pino A2 ficar alto, vai jogar lá mais 5 volts no pino, né? Podemos ver aqui pelo esquemático. Aqui. O que ele vai fazer? Ele vai jogar aqui, ó, o pino A2. Ele vai ficar alto. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Então vai jogar mais 5 aqui no LED e o LED vai, através do resistor de 1K R2, ele vai para o ground. Então o LED vai ficar piscando, tá? Na frequência aqui de 100 milissegundos aceso, 100 milissegundos apagado. Vamos gravar então. Vou enviar, vocês vão ver lá o PicKit 2 em ação. Já gravou, o LED já está piscando, né? 100 milissegundos. Eu vou alterar aqui, só para vocês terem noção, para 500 milissegundos, né? Aí vai acontecer o problema, eu tenho que compilar e dar um espaço grande de tempo para poder recuperar o vídeo depois. Vamos lá, vou compilar. Está compilado, né? O Filmora já deve ter recobrado lá o sincronismo. Então já foi gravado com 500 milissegundos, agora eu vou gravar de novo, vocês vão observar que o LED vai piscar mais devagar. Foi. Ó, meio segundo apagado, meio segundo aceso. Então com isso a gente conclui esse primeiro passo aí de configuração do MPLAB, né? A nossa montagem no Prontoboard está ok, né? E a gente vai partir para agora para o próximo vídeo, a configuração do LCD, a conexão do LCD ao Prontoboard, né? Isso vai tomar uma aula inteira, um vídeo inteiro aí só dessa conexão. Eu vou ter que atualizar o esquemático e tudo para a gente dar sequência. Então com isso a gente conclui aí essa parte do setup do MPLAB e do primeiro programinha aí para teste do Prontoboard. Ok, meus amigos? Não esqueçam de dar o like aí no final, é muito importante. E inscrevam-se no canal, ok? Muito obrigado, até a próxima.